trouxe a Bíblia, grite amém. Vamos a abrir a nossa Santa Bíblia, nuestra Santa Biblia, no Evangelho de São João, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, capítulo 6, verso 55 a seguir. versículo 55 en adelante. Vamos, milhões de irmãos e irmãs, Vamos, millones de hermanos y hermanas, no interior de nossas igrejas, dentro de nuestras iglesias, abrir a Santa Bíblia abrir la Santa Biblia nesta ceia en esta cena, da volta de nosso Jesus. vuelta de nuestro Jesús. Ele está voltando. Está volviendo. Ele está voltando. É maravilha. ¡Qué maravilloso! Grita, vem, Senhor Jesus, vem. Nos arrebatar para o teu reino de glória. Amém. Que tem fogo de Deus, igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Preparado, igreja? Preparado, ouvintes? Preparados, oyentes. Evangelho de São João, Evangelio de San Juan, capítulo 6, capítulo 6, verso 53 a seguir. versículo 53 en adelante. Vamos recitar conosco, ouvintes. Vamos a repetir con nosotros, Quem oyentes. não recita a palavra de Deus, El que no repite la palabra de Dios, a palavra de Deus não desce para o coração. la palabra de Dios no baja hacia el Aleluya. corazón. Aleluya. Quando recitamos junto a palavra de Pero Deus, cuando repetimos juntos la palabra de ela Dios, desce aos nossos corações. ella baja hacia nuestros corazones. São João, San Juan, Evangelho el Evangelio de São João, de San Juan, capítulo 6, capítulo 6, verso 53 a seguir. versículo 53 en adelante. Vamos lá, igreja. Vamos, iglesia. E Jesus, pois, lhe disse. Y Jesús pues les dijo. Ué, minha voz não é mais forte que a de Mi vocês, voz es más irmãos. O fuerte que que la acontece? de ustedes, hermanos. ¿Qué sucede? Será que estou mais jovem que ¿Será que vocês? soy más joven que ustedes? Vamos lá. Vamos. Capítulo 6, verso 53 a seguir. Capítulo 6, 53 en adelante. De São João. De San Juan. Jesus, pois, lhe disse. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue Y bebe mi sangre, permanece em mim permanece en mí, e eu nele. Aleluia! Assim como o Pai así como el Padre que vive me enviou. Eu vivo pelo Pai. y yo vivo por el Padre. Assim quem de mim Así quien es de mí se alimenta se alimenta, também también viverá por mim. vivirá por mí.
Este é o pão que desceu do céu. Este es el pan que bajó del cielo. Este é o pão que desceu do céu. Este es el pan que bajó del cielo. No caso dos vossos No pais, como el caso de vuestros padres, que comeram maná e morreram. que comieron el maná y murieron. Quem comer este pão El que come este pan viverá vivirá para sempre. siempre. Grita, meu Deus, Grite. eu vim me alimentar da tua carne e do teu sangue. Sangre. Amém. Podeis assentar, igreja do meu coração. Podéis sentarse, iglesia de mi corazón. Glória a Jesus. Não precisaríamos dizer mais No nada. necesitaríamos decir nada más. O texto sagrado já disse tudo. Todo ya dijo todo. Que lindo, né? Qué lindo, ¿no es? Eu já estou saboreando da carne e do sangue do meu Jesus. Jesús. Nosso Senhor Jesus Cristo. Nuestro Señor Jesucristo Ele celebrou a ceia celebró la cena antes de se entregar antes de entregarse para morrer por nós na para cruz. morir por nosotros en la cruz. E aqui nós Y vemos aquí nosotros vemos como foi a celebração cómo fue la celebración da ceia do Senhor de la Jesus. cena del Señor Jesús. Jesus, pois, lhe disse: Jesús pues les dijo, na verdade vos digo, de cierto os digo, que se não que comerdes si no comeréis a carne do Filho do Homem carne del Hijo del e Hombre não beber y no o bebéis seu sangue, su sangre, e não beber do seu sangue, não tereis vida, no tendréis vida não tereis vida em vós en mesmos. vosotros mismos. Então a carne de Jesus é tremenda. La carne de Jesús es tremenda. Ela nos dá vida Ella nos da vida e vida com y abundância. vida con abundancia. Essa vida com abundância Esa vida con e abundancia. além desta vida es aqui, más allá de esta vida. é a vida eterna. Então a carne de Jesus Entonces la carne de Jesús foi rasgada por que nós fue rasgada por nosotros no alto do en Gólgota, lo alto del Gólgota, na cruz do en Calvário. la cruz del Calvario, Continua continúa fazendo o mesmo efeito siendo el mismo efecto daquele sacrifício de aquel sacrificio puro puro e perfeito perfecto por nós lá no alto do Gólgota, nosotros en lo alto de la na Gólgota, cruz do en Calvário. la cruz del Calvario. Sabemos que Jesus, Sabemos que Jesús, nosso querido Salvador, nuestro querido Salvador, nunca pecou, nunca pecó, nunca encontraram engano nos seus lábios, nunca encontraron engaño en sus labios nas suas y en palavras. sus palabras. Filho de Deus, Hijo de Dios, justo, justo, santo e fiel. santo y fiel. E ele foi levado à Y él cruz fue llevado a la cruz em meu lugar. en mi lugar, Lugar do meu irmão, da minha irmã. en el lugar de mi hermano y mi hermana. Nós que tínhamos que morrer pendurado de uma cruz Nosotros tenemos que morir colgados en una por cruz causa dos nossos por pecados. causa de nuestros pecados. Veja o amor divino. Vean el amor divino. Então ele, por amor a nós, Entonces él, por amor a nosotros, diz: pode deixar, dijo, puede dejar eu vou morrer por você. ir por usted. Oriada labai, Gloria a Dios. glória a Deus. Oriada labai, oh maravilha. Jesus disse Jesús dijo para nós: a nosotros, vocês não vão aguentar a luta, no van a aguantar la lucha, não vão aguentar morrer na no cruz van a aguantar morir en la para cruz perdão dos teus para pecados. el perdón de tus pecados. Mas esteja tranquilo, Pero esté tranquilo, eu vou morrer yo voy no teu a lugar, morir en tu lugar, vou morrer por você, voy a morir por usted. para que você seja salvo. Rica Rabassurianda Labai. Eu vou morrer em teu lugar, Voy a morir en lugar tuyo, para que você seja santificado em mim. para que usted sea santificado en mí.
Eu rogo não somente por estes, ó Pai, Yo ruego no solamente por estos, oh mas Padre, por aqueles que pela Tua palavra aquellos que os tu palabra hão de crer em mim. han de creer en mí. E nós somos Y nosotros somos esses que temos crido em Jesus Cristo. esos que hemos creído en Jesucristo. Aí está, irmãos ouvintes, Ahí está, hermanos oyentes, o mistério que o pecador el misterio que el pecador não pode entender. no puede entender. Jesus Jesús disse para mim, me dijo a mí, você não vai aguentar usted no va a aguantar. carregar a cruz, Cargar aleluia. la cruz, Eu vou carregar em teu lugar. cargarlo en tu lugar. E ele carregou a cruz no meu Y él lugar. cargó la cruz en mi lugar. Ele carregou a cruz no teu Él lugar. cargó la cruz en tu lugar. Ele disse, você não vai suportar os cravos Soportar los clavos para ser pregado na para cruz. ser clavado en la cruz. Eu vou ser pregado em teu lugar. Yo voy a ser clavado en tu lugar. Pode estar tranquilo. Puedes estar tranquilo. É só aceitar a minha Y doutrina, solo aceptar mi doctrina e o perdão, y el perdón e a salvação, y la salvación e a vida y eterna. la vida eterna. Jesus fez tudo por Jesús hizo nós. todo por nosotros. Agora, Ahora só precisamos ser submissos solo necesitamos ser sumisos à sua a doutrina. su doctrina. Como é santo aquele que vos chamou, Muy santo aquel que os llamó. sede santo também Sed santos también. em toda En maneira toda manera de que vivermos vivamos aqui na terra. aquí en la tierra. O que é ser santo missionário? Es el santo misionero. Na minha igreja não ensina. En mi iglesia no lo enseñan. É claro, os falsos profetas vão ensinar a El santificação. falso profeta va a enseñar santificación. Claro que no. Claro que no. Vocês que abandonam, que aceitam a Ustedes Jesus que aceptan a Jesús e abandonam o y adultério, abandonan el adulterio estão se se santificando. están santificando. Vocês que aceitaram Ustedes que Jesus, aceptaron a Jesús, que abandonam as palavrões, que abandonan las estão se groserías, santificando. se están santificando. Vocês que abandonam os filmes da televisão, Ustedes que abandonan las películas de la estão se televisión, santificando. se están santificando. Vocês, irmãos e irmãs, que abandonam Hermanos y hermanas que as abandonan músicas las profanas músicas profanas que o mundo oferece, que el mundo ofrece, estão se santificando. se están santificando. Vocês que abandonam o modernismo pecaminoso, Ustedes que abandonan los mecanismos estão se pecaminosos, se santificando. están santificando. As irmãs que deixam de cortar a ponta do cabelo, Hermana que se deja de cortar el estão se cabello, santificando. se están santificando. Como é santo aquele que vos chamou! Santo aquel que Orienta la paz! Glória a Jesus! Gloria a Jesús. E a ordem divina da palavra de Deus é esta: Y la orden divina de la palabra de Dios es esta. sede santos, Sed santos, porque eu sou santo. porque yo soy santo. E é difícil isso? ¿Y Não. es difícil esto? No. Depende Depende do amor que nós sentimos, del amor que sentimos pela salvação da nossa por la alma, salvación de nuestra alma, pela salvação da nossa por la vida, salvación de nuestra vida, para termos dias melhores aqui nesta terra para que tengamos mejores días en esta e vida sermos y livres seamos de libres todos os de males todos los males que assolam o mundo que inteiro. asola al mundo entero. O crente santificado, El creyente santificado, Deus livra ele do derrame. Dios le libra del derrame. Irmão e irmã El santificada, hermano y la hermana santificada Deus livra ele do câncer. les libra del cáncer. Os santificados de Los Deus, certificados en Dios, Deus livra Dios le libra de de Satanás, Satanás, da fúria do de inimigo. la furia del enemigo. Quem é santificado Que es santificado tem um grande privilégio. tiene un grande privilegio. E esse privilégio é divino. Arianda labai, calamai. Por isso vamos se esforçar Por eso vamos a esforzarnos e se santificar no corpo, na alma e no y espírito. santificarse en cuerpo, alma y espíritu. Porque o resto Jesus já fez por Que el nós. resto Jesús ya hizo por nosotros. Para sermos abençoados aqui nesta Para vida, que seamos bendecidos en esta vida. em tudo, En todo. e no futuro a vida Y eterna. en el futuro la vida eterna. Na verdade vos digo, De cierto os digo. que aquele que não comer da minha carne Aquel que no come de mi carne
e não beber do meu sangue, y no bebe de mi sangre, não tem a vida eterna, no tiene la vida eterna, nem vida em si mesmo. ni vida en sí mismo. Mas aquele que come a minha Pero carne, aquel que come mi carne bebe o meu y sangue, bebe mi sangre, tem tiene a vida eterna. la vida eterna. E eu não vou deixar na sepultura, Yo não. no le voy a dejar en la sepultura. E eu ressuscitarei no último dia. Ei, caramba! Ei, maravilha! Jesus prometeu mais. Jesús prometió más. Não vos deixarei órfãos, No os dejaré huérfanos, voltarei para vós. volveré hacia vosotros. Não deixarei vós sem pai. No los dejaré sin padre. Aleluya. Não vos deixarei No los órfãos, dejaré huérfanos, voltarei para vós. volveré hacia vosotros. Vós Y levarei os llevaré para mim mesmo, para mí mismo, para que onde eu que estiver, donde yo estuviera, vós estejais também. Os privilégios incontáveis privilegios son incontables. do sacrifício perfeito de El Jesus. sacrificio perfecto de Jesús. E além de tudo isto, Y además de todo esto, Ele cura nossas Él enfermidades, sana nuestras enfermedades, resolve nossos problemas, resuelve nuestros problemas, nos dá muita nos paz, da mucha paz, muita alegria, mucha alegría, livrando-nos das ciladas do diabo librándonos de acechanzas del diablo, que está ao vosso redor, a vuestro alrededor, bradando como um leão brabo, rugiendo como león, rugiendo, procurando a quem possa tragar. buscando a quien pueda tragar. Meu irmão, minha irmã, Mi hermano y mi hermana, não se canse de serem submissos no se cansen de ser sumisos à doutrina do a la Senhor, doctrina del Señor, que é que es a santificação la santificación dos nossos de corpos, nuestros cuerpos, da nossa alma e do nosso de espírito. nuestra alma y nuestro espíritu. Não se canse, No se canse, que ao seu tempo certo que al tiempo correcto o galardão virá. vendrá. Aleluia! É calabassureda labai. Gloria a Dios. Acho que chega, já entendemos, não? Basta, ya entendimos. Chego mais. Basta más. Então vamos ser bastante breve Ser bastante breves, para comermos da carne de nosso que Senhor comamos la carne de nuestro e Señor bebermos do seu y sangue. tomemos de su sangre. Glória a Deus. Gloria a Dios. Porque a minha carne Porque mi carne verdadeiramente é comida verdaderamente es comida e o meu y sangue mi sangre verdadeiramente é bebida. verdaderamente es bebida. Come a minha carne El que come mi e carne bebe meu sangue y bebe mi sangre permanece em mim permanece en mí e eu nele. y yo en él. Que privilégio, meu Deus do céu! Privilegio, mi Dios del cielo. Se comermos da carne de Jesus em La santificação, carne de Jesús en do nosso santificación corpo, alma e espírito, de nuestro cuerpo, alma y espíritu, permanecemos em Jesus. permanecemos en Jesús. Permanece em mim, diz o Permanece en Senhor, mí, dice el Señor, e eu y nele. yo en él. E assim Es como así o Pai que vive me enviou, como el Padre que vive me envió. eu vivo pelo Pai. Yo vivo por el Padre. Assim quem de mim se alimenta, Así que el que de mí se alimenta também viverá por mim. también vivirá por mí. De quem vocês têm se alimentado, igreja? De quem? ¿Quién vosotros habéis alimentado, iglesia? De quem, irmãos, ¿Quién, irmãs? hermanos y hermanas? Quem se alimenta de Que se Jesus alimenta de Jesús permanece para Jesus permanece para Jesús e Jesus para y nós. Jesús para nosotros. Assim Así como eu vivo pelo Pai, como yo vivo por el Padre, assim vós vivereis así vosotros viviréis por mim. por mí. Será que temos se alimentado de Ya Jesus, que nos hemos alimentado de Jesús, da carne santa de dele? la carne santa de Él. É, igreja, sim ou não? Iglesia, Se dele si comemos de Él comemos da sua carne, se comemos da sua carne, y comemos de su carne, a maior marca e certeza que se alimentamos do Senhor más seguridad de que nos alimentamos de é nós viver não mais para nós y mesmos, vamos ya no más para nosotros mismos. vivermos para o Senhor. Señor,
Esta é a prova. Esta es la muestra. Se assim não vivemos para o Si Senhor, así vivimos para el Señor, se não vivermos para o si Senhor, así no vivimos para el Señor, não temos se alimentado dele. no nos hemos alimentado de Él. De quem você tem se alimentado, igreja do meu coração? De ¿De quem? quién usted se ha alimentado, iglesia de mi corazón? Do Senhor? Del Señor. Igreja tem vivido para o Senhor? Tem, igreja. La iglesia ha vivido para el Señor, iglesia. Se não está vivendo para o Senhor, ¿Usted no está viviendo para el Señor? não está se alimentando do Senhor Jesus. Quem não viver para El que Jesus, no vive para Jesús, apenas comeu um pão. apenas comió un pan. Oricanda labasurianda Gloria a labai. Dios. Quem não vive para El que Jesus, no vive para Jesús, apenas toma um cálice apenas agarra una copa, do fruto da videira. fruto de la vid. Mas quem se alimenta de El que Jesus se alimenta de Jesús é um crente diferente dos demais. Oricanda labai. Gloria a Dios. Se torna um irmão irrepreensível. Se vuelve un hermano irreprensible. Uma irmã irrepreensível Una hermana irreprensible. que não precisa dizer Que no necesita decir que você não pode usar as coisas do mundo, que puedes usar las cosas del mundo. que são pecados. Son pecados. Porque você já sabe, tem Jesus na tua vida. ¿Sabe? Tienes a Jesús en tu vida. Ah, igreja, Ah, iglesia, como é que estamos com o Senhor? ¿cómo estamos con el Señor? A mesa está posta, La mesa está puesta. a mesa está preparada. La mesa está preparada. E após ações de Y graças, después de acciones de gracias, temos a carne do Senhor, tenemos la carne del o Señor. pão transformado na carne de El Jesus. pan transformado en la carne de Jesús. E você se alimentar do pão ou da carne de Jesus, Se igreja? alimenta del pan o de la carne de Jesús, iglesia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. Porque mi carne verdaderamente es comida. E o meu sangue Y mi sangre verdadeiramente é bebida. verdaderamente es bebida. Tem bebido o sangue de Jesus, igreja? ¿Han bebido la sangre de Jesús, iglesia? Ou tem tomado ¿Lo apenas han tomado apenas cálice do fruto da videira? una copa del fruto de la vid? Da maneira que De la vivemos, forma que vivimos, isto vai dizer mais alto esto va a decir más do fuerte que nossas palavras. que nuestras palabras. Se temos comido da carne de Si hemos Jesus comido de la carne de Jesús e bebido do seu y sangue, bebido de su sangre, para não vivermos mais de nós para que no mesmos, vivamos más de nosotros mismos, para nós mesmos, para nosotros mismos, mas vivermos para o sino Senhor. que vivamos para el Señor. E quando vivemos para o Senhor, Cuando vivimos para el Señor, tudo que temos é de todo lo que Deus. tenemos es de Dios. Tudo que meditamos as coisas de Todo lo Deus. que meditamos es la cosa de Dios. Da maneira que vivemos é para La Deus. forma que vivimos es para Dios. Será que temos comido a carne de Jesus, bebido o sangue do Senhor, igreja? ¿Has comido la carne de Jesús y tomado la sangre del Señor, iglesia? Você tem notado essa diferença na tua vida? ¿Usted ha notado esa diferencia en su vida? Que você não vive mais para si mesmo Usted no vive más para sí mismo e vive para o Senhor. y vive para el Señor. Quem come da minha carne e bebe do meu Que sangue come mi carne y bebe de mi sangre permanece em mim e eu nele. permanece en mí y yo en él. Assim como o Pai que vive me enviou, Así como el Padre que vive me envió, eu vivo pelo Pai. yo vivo por el Padre. Quem de mim se alimenta El que de a mí se alimenta viverá por mim. vivirá por mí. Por quem temos vivido? ¿Quién hemos vivido? Pela nossa família, Por nuestras sim. familias, sí. Pela nossa vaidade, Por nuestra vanidad, pela nossa por carnalidade, nuestra carnalidad, pelas coisas profanas que o mundo por oferece. la cosa profana que el mundo ofrece. Acabou, glória a Deus e aleluia. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Não adianta, igreja. De nada sirve, O iglesia. Senhor está sondando nossos El corações. Señor rastrea nuestros corazones. O Senhor está sondando até nossos rindes a palavra. El Señor rastrea hasta nuestros corazones, dice la palabra. Que Deus abençoe. Dios les bendiga. Que esse texto sagrado, Este texto sagrado, só no lermos, todo el que leamos, já é uma mensagem ya tremenda es un mensaje tremendo aos nossos corações. a nuestros corazones. Assim também, Así también, todo aquele que de mim se todo alimenta, aquel que de mí se alimenta, viverá por mim. vivirá por mí. De quem temos alimentado a nossa vida espiritual? ¿Quién hemos alimentado nuestra vida espiritual?
Igreja, Iglesia, quantos e quantos já perderam a fé de buscar o reino de Deus e a sua justiça? ¿cuántos perdieron la fe de buscar el reino de Dios y su justicia? Quantos já perderam a fé ¿Cuántos ya perdieron la fe de consagrar a sua vida a de Deus? consagrar su vida a Dios? Acho que não é necessário. ¿Creen que no es necesario? Oh, irmãos, irmãs, Oh, hermanos y hermanas, vamos ver a necessidade de tudo isso vamos a ver la necesidad de todo esto no dia do juízo final. en el día del juicio final. Porque sem a santificação, Porque sin la santificación, ninguém verá a Deus. nadie verá a Dios. Diga, meu Deus, Diga, mi Dios, a mesa está posta, Senhor, la mesa está puesta, Señor, preparada para mim. preparada para mí. E será, meu Y Deus, será que eu estou preparado yo preparado para sentar à mesa com o Senhor agora. con el Señor ahora. Examina, Senhor, Mire, Señor, a minha consciência agora. Examina o meu coração. Para, meu Pai, Padre, que a luz que é em mim que la luz que hay en mí não seja treva. sea tiniebla. Não seja treva. Tua palavra que nos Y la diz. palabra que nos dice, Tua palavra que nos tu diz. palabra que nos dice, Para vermos se a luz que é em nós que la luz que hay en nosotros não é treva. Rica rabasturianda lavastei. Amém. Amém. Amén. Podeis assentar. Podéis sentarse. É porque muitos dizem, não, eu estou na luz. Muchos dicen, estoy en la luz. Escute o que diz a palavra do Senhor. Escuchen lo que dice la palabra del Se Señor. vós estiverdes Si vosotros estuviereis na luz, en la luz, como Deus o Pai na luz está, como Dios el Padre en la luz está, tereis comunhão um com os outros, tendréis comunión unos con los e o otros, sangue de Jesus Cristo y la sangre de nos Jesucristo purifica de todo pecado. nos purifica de todo pecado. Então temos que estar na luz. O que é luz? Tenemos que estar en la luz. ¿Qué es luz? Santificação. Santificación. Se tivermos em santificação como Deus na santificação está, Si estuviéramos en santificación como Dios en santificación temos está, comunhão um com os outros, tenemos comunión unos con e o otros, sangue de Jesus y Cristo la sangre de Jesucristo nos purifica nos de purifica todo pecado. de todo pecado. Que Deus possa iluminar, irmãos queridos, irmãs Dios amadas, pueda alumbrarnos, hermanos queridos, hermanos o amados, valor da carne de el Jesus, valor de la carne de Jesús, o valor do sangue de Jesus el Cristo, valor de la sangre de Jesucristo, que nos alimenta que nos alimenta através da a ceia. través de la cena. Isso é tremendo. Esto es tremendo. A carne de Jesus nos livra La carne de Jesús nos libra de tantas coisas ruins desta de vida. cosas malas de esta vida. O sangue de La Jesus sangre de Jesús nos purifica e livra de tanta imundícia do nos pecado. purifica y libre de tanta inmundicia del pecado. Nós temos tudo para viver uma vida Tenemos todo para que vivamos en una de vida santificação do corpo, de santificación del cuerpo, da alma e do espírito. del alma y del O espíritu. mundo não, El mundo no, porque não tem Jesus, porque no tienen a Jesús. não aceitaram No Jesus, aceptaron a Jesús. não se batizaram como Jesus se No batizou, se bautizaron como Jesús se bautizó. em águas correntes, En em águas vivas. corrientes, aguas vivas. Então eles não têm direito. Entonces no tienen derecho, Este direito que nós este temos derecho que nosotros tenemos. é um privilégio Es imerecidamente un privilegio merecidamente que nós temos que nosotros tenemos de comer da carne de comer la e carne beber do seu y sangue. beber su sangre. Porque ele disse, não, Porque él dijo, no, você não vai morrer na cruz, você não tú no aguenta. vas a morir en la cruz, no aguantas. Não aguenta a coroa de No espinho, aguantas la corona de espinas. você não aguenta o peso da No cruz. aguantas el peso de la cruz. Obrigado, rapaz. ¡Gloria a Dios! Eu vou fazer tudo isso por você. Yo voy a hacer esto todo por usted. E ele Y él fez. lo hizo.
Agora depende de cada um de Ahora nós. depende de cada uno de nosotros. Cada um examine a sua consciência. Cada uno examine su conciencia. Vê se tem pecado ou não tem pecado em tua vida. Vea si hay pecado o no hay pecado en tu vida. E assim coma deste pão Y así coma de este pan. e beba deste cálice. Beba de esta copa. Porque qualquer irmão e ouvinte Cualquier hermano, hermana y oyente que comer da carne do Senhor coma de la carne del Señor e beber do Senhor y beba del Señor indignamente, indignamente, isto é, em algum pecado, esto con algún se pecado, torna culpado se vuelve culpable do corpo del cuerpo e do sangue de y Jesus. de la sangre de Jesús. Quem compreendeu, grite amém. ¿Quién entendió? Quem compreendeu, grite aleluia. Então, se alguém tomar a ceia do Senhor Entonces, si alguien toma la cena del Señor sem estar em santificação, sin estar en santificación, eu estou yo livre estoy libre da tua condenação. de tu condenación. Porque você entendeu, Porque usted entendió, se compreendeu, usted entendió, você está com a Bíblia na estás con mão. la Biblia en la mano. Então, cada um julgue a sua própria situação Cada agora. uno juzgue su propia situación E ahora. assim coma deste pão e beba desse Y así cálice. coma de este pan y tome de esta Porque copa. qualquer irmão Cualquier hermano, que vão vir tomar a ceia, oyente que toma la cena, ainda nesta noite, aún en esta noche, ou na vigília de hoje para la amanhã, vigilia de hoy para mañana, ou amanhã às 9 da manhã, mañana a las 9 de la mañana, ou amanhã às 7 da noite, mañana a 7 de la noche, se vier tomar a ceia si indignamente, viene a tomar la cena indignamente, assistindo televisão, viendo televisión, isso não é pecado, es missionário. pecado misionero. Claro, você não tem mais o temor de Es Deus. más que el temor de Dios. Então nunca, aquilo que era pecado deixou de ser pecado para você. Era pecado, dejó de ser pecado para Aquilo que é usted. pecado já não é mais pecado para você. Lo que es pecado ya no es pecado Quem para tem usted. temor de El Deus, que tiene temor de Dios, até adultério é uma coisa normal para ele. adulterio es cosa normal para él. Quando a Bíblia diz que nenhum adúltero entrará no reino dos La Biblia céus, dice que ningún adúltero entrará al reino de los nem um cielos, idólatra. ni un idólatra. E a televisão Y foi, la televisión fue, agora nos últimos tempos está en sendo los últimos tiempos ya está siendo a maior idolatria do ser la más grande humano. idolatría del ser humano. Onde ele sente tem uma televisão, a primeira coisa ele Cuando se sienta en la televisión, la primera corre os cosa, olhos para a televisão. corre con los ojos hacia la televisión. Então a idolatria. Está la idolatría. A idolatria não é imagem de escultura, não é Aparecida, não é São Jorge, São Pedro, São João. Las vírgenes y los santos. As imagens de escultura Las não. imágenes no. A idolatria tem sido a televisão. Ahora idolatría ha sido la televisión. E você não sabe discernir. Usted no sabe discernir. Porque o Espírito Santo já foi embora da tua vida. El Espíritu Santo ya se fue de tu vida. Quando o Espírito Santo vai embora da nossa vida, Cuando el Espíritu Santo de Dios se va de nuestra vida, bem pouca coisa é pecado para ni la nós. boca cosa es para nosotros pecado. O rei Saul, El rey Saúl, quando era um profeta de Deus, usado por cuando Deus, era profeta de Dios usado por Dios, ele chegou a profetizar entre os llegó a profetas. profetizar entre los profetas. Era rei escolhido por Deus, Era rey escogido por Dios. mas quando ele desobedeceu a Pero Deus, cuando él desobedeció a Dios, o Espírito Santo abandonou o rei el Saul. Espíritu Santo le abandonó al rey Saúl. E aí ele foi consultar a macumbeira, a feiticeira, A consultar a los macumberos, hechiceros, sí, achando que não é mais pecado. creyendo que ya no es pecado. Por que ele foi consultar? ¿Por qué fue a consultar? Porque perdeu o Espírito de Porque Deus. perdió el Espíritu de Dios. Quando o homem e a mulher perdem o Espírito de Cuando el Deus, hombre o mujer pierde el Espíritu de Dios, aquilo que era pecado para ele deixa de ser pecado. aquello que era pecado para él deja de ser pecado. Essa é a grande verdade. Esa es la gran verdad. Porque o que põe temor em nossos El que corações pone temor en nuestros é o corazones, divino Espírito Santo de Deus em nós. Glória a Deus. Amém. Porque quando tem o Espírito Santo de Deus em nós, porque cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, passamos a ter a mente comenzamos a tener la mente. de quem, igreja? ¿De quién, iglesia? A mente do Senhor Jesus Cristo. La mente del Señor Jesucristo. E diz mais a palavra. Y dice más la palabra, Aí sabemos discernir que saber discernir muito bem muy bien todas as coisas. todas las cosas E por y ninguém por nadie somos discernidos. somos discernidos.
Já terminei e comecei outra Ya vez. terminé y comencé otra vez. Mas que Deus fale em vossos Pero corações que Dios hable a vuestros corazones. para entender estas coisas Para lindas entender estas cosas lindas. da carne de De la Jesus, carne de Jesús. do sangue de De la Jesus. sangre de Jesús. Saber discernir Saber o discernir bem do mal. el bien y el mal. Irmãos e irmãs que não sabem discernir o seu pecado. Hay hermanos que no saben discernir su pecado. É como disse Jesus aos Como fariseus: dijo Jesús a los fariseos, vós vosotros expulsam sí, os pernilongos echan fuera a los piernas largas e engole y camelos. tragan camellos. É verdade. Es verdad. A maioria dos crentes é assim. La mayoría de los creyentes es así. É, os Y pecadinhos los pecaditos, pequenos, pequeñitos, pequeños, eles nem lembram. ellos ni lo recuerdan. E os Y grandes, los grandes, é a mesma coisa que está engolindo um camelo. la misma cosa que está tragando un camello. Isso é terrível, né? Es algo terrible, ¿no es? Chego mais! Chega, né? Basta, ¿no? Vamos ver se o irmão das 7 horas da noite vai dar ensinamento da doutrina também. Entonces el hermano de las 7 de la noche dará enseñamiento de doctrina también. Ou vai deixar vocês tomar a ceia em O pecados. dejará que ustedes tomen la cena en pecado. Porque depois de entregar a mensagem a vocês como De esta, entregar un mensaje como este a que o ustedes, Espírito Santo falou el conosco. Espíritu Santo habló con nosotros. Quem comer da carne de El que Jesus come de la carne de Jesús, e beber do sangue de Jesus, bebe de la sangre de Jesús, se torna o Judas se Iscariote, vuelva Judas Iscariota, culpado culpado do corpo del cuerpo e do sangue de y Jesus. de la sangre de Jesús. Grita, meu Deus, examine o meu coração agora. Examina mi corazón ahora. Veja minhas condições espirituais. Vea mis condiciones espirituales. Se sou obediente Si soy obediente ou rebelde, Senhor, o rebelde, Señor, à sua doutrina. a su doctrina. Ó Senhor, Oh, Señor, o missionário el misionero nenhuma culpa terá ni una culpa tendrá da minha condenação de mi condenación. se eu tomar a ceia do Senhor Yo tomo la cena del Señor em pecado. en pecado. Porque o Espírito Santo Que el Espíritu Santo usou teu servo, Senhor. usó a tu siervo, Señor. Usou teu servo, Senhor, Usó a tu siervo, Señor, para me livrar para librarme de comer da tua carne de comer de tu carne e beber do teu sangue y beber de tu sangre indignamente. indignamente. Tem misericórdia de mim. Ten misericordia de mí. Me ajuda a abandonar agora Ayúdame a abandonar todos os meus pecados, todos mis pecados, do maior ao menor. del más grande al más pequeño. Por o Senhor conhece, meu Pai, Porque el Señor conoce, mi Padre, os meus pecados. mis pecados. Porque os meus pecados, Mis pecados todos os dias, todos los días estão diante de mim. están delante de mí. E eu conheço, Senhor, Señor, os meus pecados. mis pecados. Misericórdia. Misericordia. Amém. Amén. Amém. Amén. Pode louvar a Deus, Senhor.